I'm so tired. Em 1907, um médico tentou provar a existência da alma. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. No início do século XX, o médico Duncan McDougall tentou provar a existência da alma em Massachusetts. O método estranho precisava de pessoas à beira da morte e alguns cães. Antes de mais nada, o médico escocês acreditava que a alma tinha massa física e, portanto, era possível pesá-la. Sua decisão, então, foi medir algumas pessoas um pouco antes de morrer e, após a morte, medi-la novamente. A diferença de peso seria o peso da alma. Assim, McDougall procurou doentes em fase final. Esses pacientes eram pesados em seu experimento até que depois de desencarnados os seus fantasmas fossem pesados também. Os pacientes terminais tinham tuberculose ou doenças parecidas, portanto costumavam estar exaustos e imóveis no momento da medição. Método estranho do médico escocês. O médico construiu grandes balanças na cama de seu consultório para os pacientes. Uma versão dos acontecimentos aponta que eles tiveram suas aberturas corporais bloqueadas. Devido ao rigor científico de McDougall, o objetivo seria não deixar nenhum fluido escapar do corpo e impactar na pesagem do corpo. Mas, na hora da pesagem, as coisas não saíram como planejado. Ao que parece, houve muito questionamento com relação ao experimento do médico e, conforme escrito por ele, interferência de pessoas que se opõem ao nosso trabalho. Supostamente, muitos reclamaram do fato do médico estar pesando pacientes enquanto morriam, em vez de fornecer cuidados e tratamento a eles. Sobretudo porque alguns morreram enquanto ele ajustava sua balança. Quanto aos resultados com humanos, um paciente parece ter perdido peso no momento exato da morte e outro perdeu 14 gramas antes da confirmação do óbito. Após, foi constatado que ele perdeu 42,5 gramas. Por conseguinte, um terceiro também perdeu peso logo depois de sua morte. Obviamente, a maioria acharia essa uma descoberta de algumas escalas ruins, mas McDougall concluiu como prova da existência da alma. Experimento de controle. De certo, essa história pode ficar pior. O médico, como pesador científico de espíritos, percebeu a necessidade de fazer um experimento de controle. Por isso, ele matou 15 cães saudáveis, mesmo imaginando que cachorros não têm almas a perder, então não ficariam mais leves ao morrer. Como sugerido, os animais não perderam peso de acordo com as suas escalas. McDougall publicou seus resultados que foram repelidos de forma instantânea. Concluindo, a metodologia e a apuração foram falhos desde o início do experimento. O médico mesmo admitiu ser difícil medir o momento exato da morte. Para além, qualquer mudança de peso coletada em suas amostras pequenas de pacientes poderiam ser atribuídas a alguns fatores básicos. Como exemplos, o aumento de suor repentino e evaporação de umidade acontece quando a temperatura corporal sobe logo após a morte, pois o sangue não resfria mais enquanto circula. Enquanto isso, os cachorros suam pelas patas, logo qualquer perda de peso seria mínima. Todos esses motivos o levaram a ser ridicularizado por seus colegas por muito tempo. Ou seja, ele não provou a existência da alma e ainda virou um assassino de cachorro. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.